pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Revolução Russa. Por isso que tá de vermelho, porque é socialista. Brincadeiras à parte, vamos lá. Bom, nós vimos lá no vídeo sobre Primeira Guerra Mundial, né, na videoaula sobre Primeira Guerra Mundial, que a Rússia teve que sair da Primeira Guerra por conta da Revolução Russa. Então vamos entender o que foi a Revolução Russa hoje. Bom, a Rússia era um império, tá? O seu líder era chamado czar, assim como o César do Império Romano. Essa é uma tradição que foi passada para a Rússia por conta do Império Bizantino, que chegou a tomar ali parte da região. Bom, a sociedade era formada pela família imperial, que ficava no topo da pirâmide social, os burgueses militares, o clero e os governantes que vinham em segundo, e por último, os camponeses e os operários. Sendo esses a maior parte da população, chegando a 80% da população. Bom, o Nicolau II, que era o czar na época, incentivou a industrialização da Rússia. Mas para isso ele precisou de dinheiro estrangeiro. Então, a industrialização ocorreu por conta de investimentos na região de São Petersburgo, Moscou, Kiev, por parte de empresas belgas, inglesas, alemãs e francesas. Era uma tentativa de impulsionar a industrialização da Rússia. Bom, o Império Russo era um império de contrastes, né? A gente tem ali ferrovias que interligavam todo o império, mas ao mesmo tempo uma industrialização que não beneficiou a toda a população. Os operários viviam em condições precárias, tinham longas jornadas de trabalho e baixos salários, assim como a gente viu no processo de industrialização do Brasil. Lembram das greves operárias que nós estudamos esse ano? Na zona rural, nós tínhamos camponeses que ainda usavam técnicas super antigas para produção, técnicas medievais. Nós estudamos no 7º ano que essas técnicas levavam a uma produção baixa, um rendimento muito baixo, e as terras estavam concentradas nas mãos dos nobres. Bom, por conta dessas técnicas atrasadas, eram constantes crises de abastecimento de produtos. E além das ferramentas muito ultrapassadas que levavam a uma produção menor, outro problema é que a produção, a grande parte, né, a maioria dela era destinada ao mercado estrangeiro, à exportação. Bom, dessas insatisfações sociais, fez com que surgissem dois grupos contrários ao czar, né, ao sistema do czarismo, os mencheviques e os bolcheviques. Então acompanha aí na tabela comigo. Os bolcheviques eram a maioria, liderados por Lenin e Trotsky. Eles acreditavam na aliança entre os operários e os camponeses para derrubar o czarismo e implantar um novo regime, o socialismo. Que teoricamente tudo seria dividido de forma igualitária a todos, era colocar nas mãos dos operários o poder, né? Eles então iriam concentrar o poder nas suas mãos. O poder atingido pela revolução, né? Eles então tinham em mente uma revolução, que é a Revolução Socialista, a Revolução Russa. E seria necessário implantar a ditadura do proletariado. Do outro lado, nós temos os mencheviques, que eram a minoria, liderados por Martov, defendiam também o socialismo, mas um socialismo evolucionário ou por etapas, que fosse implantado aos poucos dentro do Império Russo, dentro da Rússia. E que esse poder seria atingido através de reformas no capitalismo, de forma gradativa, aos poucos. E isso seria feito por meio de um voto e uma aliança com a burguesia, que eram os donos das fábricas. Bom, em 1898 foi criado o Partido Social Democrata Russo, POSDR. Mas havia divergências internas que levaram a essa divisão, então, entre bolcheviques e mencheviques. Professor, então, bolcheviques e mencheviques, os dois eram socialistas? Sim, os bolcheviques mais radicais e os mencheviques mais moderados. Bom, em 1904, o Império Russo entrou em conflito com o Japão naquilo que nós vamos chamar de Guerra Russo... Eu coloquei aqui e já sumiu. Japonesa, que sumiu em algum lugar aqui do meu slide. Bom,
Esse conflito era pela região da Manchúria e da Coreia. Havia interesse por conta dos recursos nessas duas regiões, tanto, né, pelo Japão quanto pela Rússia. E o interesse era porque ali havia recursos que seriam muito importantes para a industrialização, né, minérios, como ferro. A Rússia foi derrotada nessa guerra e isso acentuou as tensões. E em janeiro de 1905 houve uma passeata em que 200 mil pessoas foram para as ruas em São Petersburgo em direção ao Palácio de Inverno do czar. Quais eram as reivindicações da população? Melhores condições de vida e o direito à greve, para ver se eles conseguiam pressionar os donos das fábricas e melhorar as condições de vida. Bom, mas como vocês podem imaginar, a reação do czar não foi das melhores, né? Houve o Domingo Sangrento, centenas de pessoas foram mortas e feridas pelas tropas do imperador, e isso acabou gerando mais insatisfação ainda e novas rebeliões. Dentro dessa situação toda, aconteceu um levante de marinheiros no encouraçado Potemkin, que é um navio de guerra que estava lutando nessa guerra da Rússia contra o Japão. E ela lembra muito a questão da revolta da Chibata que nós estudamos, né? Que era basicamente melhores condições de trabalho. Esses marinheiros estavam lutando sem as mínimas condições, sem suprimentos, sem remédios, né? Então lembra um pouquinho. Bom, em outubro, para juntar todo esse cenário, houve greves gerais que paralisaram a economia. E o soviético era um conselho de representantes de diversas fábricas, começou a intervir na situação. A Duma, que era uma assembleia formada por nobres e ricos burgueses, foi convocada pelos czares. Aliás, foi convocada pelo czar. Ela poderia ser convocada, né? E era uma assembleia formada, então, por esses nobres e ricos da burguesia. Bom, vamos voltar um pouquinho a falar sobre os efeitos da Primeira Guerra para a Rússia, tá? A Rússia entrou na guerra em 1914 com o objetivo de obter uma saída para o mar Mediterrâneo e afastar a influência do Império Austro-Húngaro na região dos Balcãs. Só que a guerra abalou muito a política e a economia russa, né? O Império não tinha recursos para enfrentar um conflito tão longo. Lembram que eu falei que eles ainda estavam lutando na Primeira Guerra com catapultas? Então, assim, era uma questão muito complicada. A Rússia não tinha condições de estar na Primeira Guerra Mundial. Tô falando, assim, de questões de tecnologia, né? Havia muitos problemas internos para eles estarem envolvidos nesse conflito. Bom, todas essas derrotas consecutivas, né, eles entram lá naquela disputa com o Japão, entram na Primeira Guerra Mundial e não tinham ali toda a tecnologia, o aparato necessário para lutar. Agravou ainda mais as insatisfações internas contra o governo do czar, tá? Isso aqui a gente voltou um pouquinho antes dele abdicar ao trono, tá? Bom, vamos falar sobre a Revolução de Fevereiro de 1917. A insatisfação, os protestos populares, disseminação das greves, a adesão à causa revolucionária acabaram fazendo com que o Nicolau II abdicasse ao seu direito ao trono. Mas assim, ele abdicou, tá? E na verdade ele foi preso pelo exército bolchevique. A família toda foi morta, tá? Eles metralharam a família, depois de tirar uma foto, uma selfie, vamos assim dizer, né? Tiraram um retrato oficial da família, né? Os últimos czares, e depois assassinaram, né? Foi uma chacina, literalmente, o que eles fizeram com a família do Nicolau II. Bom, foi então instaurada uma república parlamentar, tá? Houve uma eleição para um governo provisório, composto por burgueses, liberais e socialistas moderados, liderados pelo Alexander Kerensky, que era parente do Nicolau II. Quais eram as reivindicações, né, para esse novo governo que estava se estabelecendo após o Nicolau II sair do poder? Reforma agrária e retirada da Rússia da Primeira Guerra. E os lemas eram
paz, terra e pão, todo o poder aos sovietes. Vamos lembrar que os sovietes era aquele conselho formado pelos burgueses, tá? Então eles queriam concentrar todo o poder nas mãos dessa elite, né? Bom, as insatisfações enfraqueceram esse governo provisório e os bolcheviques liderados por Lenin e Trotsky atacaram a sede desse governo provisório em outubro de 1917 e tomaram o poder. O que os bolcheviques propunham? Eles defendiam a revolução proletária. O que é proletário? Vindo por parte dos operários. A saída imediata da Primeira Guerra Mundial, que estava retirando recursos, fazendo com que a população tivesse que lutar, matando pessoas e trazendo mais um problema que a Rússia naquele momento não podia lidar. A reforma agrária e a nacionalização das estradas de ferro. O que é nacionalização? Quando quem comanda é o Estado, tá? Das estradas de ferro, bancos e estatização das empresas estrangeiras. Então, tudo que tivesse na mão de empresas estrangeiras iria passar para as mãos do governo, do Estado. O governo bolchevique retirou a Rússia, então, da Primeira Guerra por meio do Tratado de Brest-Litovsk, rompeu com o sistema capitalista, fechou a sua economia para os países capitalistas, fez a reforma agrária, a redistribuição das terras que estavam concentradas nas mãos dos nobres, foram redistribuídas nas mãos dos camponeses, confiscando terras da igreja e da nobreza para isso. Bancos e fábricas foram estatizados, passaram a estar nas mãos do governo, e as fábricas passaram para o controle operário, que era a grande ideia do socialismo, Os operários iriam cuidar dessas fábricas. Mas nem tudo eram flores, dentro dessa tomada de poder, da implantação do socialismo dentro da Rússia. Eles estavam sofrendo com oposição interna, porque os mencheviques, havia uma camada da população que era monarquista, que era favorável ao regime dos czares, liberais e anarquistas decidiram derrubar o governo bolchevique. Isso levou a uma guerra civil que durou de 1918 a 1921. Peraí, professora. Primeiro foi em 1904 a guerra entre Rússia e Japão. Em 1914, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. E isso tudo eles já tinham uma economia bem complicada. Entre 1918 e 1921, eles vão lidar com uma guerra civil, um conflito interno. Isso mesmo. Bom, foi criado então o Exército Branco, tá? Que era formado pela oposição aos bolcheviques, ou seja, mencheviques, monarquistas, liberais, anarquistas, com auxílio da França, da Grã-Bretanha, Japão e Estados Unidos. Professora, por que esses caras se meteram dentro, dessa guerra civil, foram ajudar os mencheviques? Para e pensa. Você, como líder de qualquer outra nação, acharia interessante que o socialismo desse certo na Rússia e, por um acaso, ele se espalhasse para o mundo todo? Não, Era esse o pensamento desses países que ajudaram nessa guerra civil, ficando ao lado do Exército Branco. Então, era para impedir que essa moda do socialismo desse certo na Rússia e se espalhasse para o restante do mundo. E o Exército Vermelho, que era formado pelos bolcheviques, as forças armadas comandadas pelo Trotsky, que era outro líder bolchevique. Bom, o Lenin chamou de comunismo de guerra a centralização rigorosa da política e da economia nas mãos do Estado, Essa estatização de tudo, da economia, da política, tudo era controlado pelo Estado. E as pessoas que eram contrárias a toda essa situação eram executadas, acusadas de traição, sumiam. Então, assim, quando a gente fala em Revolução Russa, a gente precisa dizer que se derramou muito sangue para que tudo isso acontecesse, Para que o socialismo fosse implantado dentro da Rússia. E foi implementada uma ditadura do proletariado, que, na verdade, era para ser o poder nas mãos do proletariado, se transformou na ditadura sobre o proletariado. Então, os operários passaram a ser punidos, perseguidos, massacrados. É uma ditadura, gente? Então, você falar em ditadura, você está cerceando
né, a liberdade das pessoas. Quem não era a favor daquilo que os bolcheviques falassem era perseguido, era morto, sumia, era preso. Então era uma opressão muito grande. E em 1921 chega ao fim essa guerra civil, com a vitória do Exército Vermelho, ou seja, dos bolcheviques, e a implementação de fato do socialismo dentro da Rússia. A Rússia estava devastada, né? Faltava moradia, faltava aquecimento, as pessoas passavam fome, havia epidemias de tifo e de cólera. Os historiadores falam em 14 milhões de mortes durante esse período da Guerra Civil. E aí o Lenin teve a ideia de formar a nova política econômica, chamada de NEP, na qual ele autorizava a formação de pequenas empresas e a entrada parcial de capital estrangeiro no país, tá? Para indústrias de coisas básicas, como papel. Porque eles não tinham ainda condições de realmente ficar completamente fechado ao capital estrangeiro para fazer o socialismo dar certo. E em 1922, aliás, antes disso, os transportes, a comunicação e os bancos permaneceram sob o controle do Estado. Eram empresas estatais ainda, porque eles precisavam manter algo sob controle do Estado. Não podiam abrir totalmente a economia para o capital estrangeiro, já que eles eram contra o capitalismo. Em 1922, a maior centralização do poder nas mãos do Partido Comunista se deu por meio da criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, a URSS, ok? Então, 1922. Bom, mas mesmo dentro do partido, né, desse grupo dos bolcheviques, havia divergências. Nem todos os membros do grupo pensavam da mesma maneira. E em 1924, o Lenin morre. 1 minuto de silêncio pela morte dele. Faleceu. Pronto, acabou. E Stalin e Trotsky começam a disputar entre si o poder. Quem é que iria comandar essa República Socialista Soviética, a URSS? Trotsky defendia o controle do Estado pelos operários e a expansão do socialismo para além da União Soviética, né? Ele queria levar o socialismo para outros países. Já o Stalin defendia o socialismo em um só país. Ele falava assim, não, querido, vamos com calma, vamos fazer um socialismo legal aqui, vamos organizar tudo, deixar aqui bem top, entendeu? E depois a gente vai vendo o que faz. Quem acaba ganhando a disputa é o Stalin, né? Ele assume o poder do partido em 1924 e instala uma política econômica voltada para o militarismo, que cria uma superpotência, que a gente vai ver depois da Segunda Guerra, e ele instaura um regime totalitário de esquerda dentro da União Soviética. Beleza, gente? É isso. Dúvidas, eu gostaria que vocês entrassem lá no fórum, perguntassem por lá, fizessem sugestões, e a gente, então, se vê. Até logo. Até mais, fiquem com Deus.